dinámico posible. Bien, el caso en cuestión es este, es un paciente de 76 años, varón, que empieza con se presenta al consultorio con unos síntomas bien claros de una estenosis de canal, una estenosis lumbar, ya que cuando camina 50 metros empieza con un dolor en los miembros inferiores que lo obliga a parar. No tiene dolor mecánico y cuando él se sienta en una silla, por ejemplo, ese dolor urente en las piernas desaparece. Creo que aquí es donde están... ¿El puntero mío se ve? ¿Ustedes pueden ver el puntero mío? Sí, se ven. Ah, perfecto. Bien, creo que aquí en este apartado es donde empiezan a aparecer la parte divertida, entre comillas, del paciente, que es que está tomando anticoagulantes orales, tiene un marcapasos colocado y tiene falla renal. La consideración de la endoscopía no ha sido la primera, ya ha tenido varios bloqueos, ha tenido bloqueos epidurales, ha tenido bloqueos radiculares. El último bloqueo que hizo fue un bloqueo epidural en el nivel L4 y L5 que le fue efectivo, le sacó los síntomas durante 6 meses. Lo que ustedes ven en este momento es el corte coronal con una escoliosis degenerativa. Y están viendo en este momento los cortes sagitales y el corte axial que pasa por el nivel bloqueado, que había sido efectivo ese bloqueo durante 6 meses, o sea, sabemos que los síntomas vienen de ahí, donde se puede ver una estenosis central con extensión a los 2 recesos laterales. Bien, este es un poco el caso que tenemos, vamos a resumirlo. No solamente es una estenosis, sino que es una estenosis en un paciente de 76 años que está tomando anticoagulantes orales, que tiene un marcapasos colocado, que tiene una falla renal y que ha tenido un bloqueo satisfactorio a nivel L4-L5, con lo cual nos da una idea de dónde provienen los síntomas. Las preguntas que vamos a usar como disparadores no son las únicas preguntas que nos hacemos cuando abordamos a estos pacientes, pero sí sirven para guiar un poco la exposición de hoy. La primera pregunta es si ustedes considerarían que este paciente es un candidato a una descompresión endoscópica. Esta pregunta apunta un poco a si la descompresión endoscópica tiene alguna utilidad, agrega alguna ventaja por encima de lo que es la descompresión microquirúrgica tradicional. Y en el caso de que ustedes así lo consideren, de que consideren de que este paciente es candidato a una descompresión endoscópica, ¿de qué forma llevarían a cabo esta descompresión endoscópica? La primera de las preguntas, como habíamos dicho antes, apunta a las ventajas que podemos ofrecerles, si es que existe alguna, operando a este paciente mediante endoscopía. Les pregunto a alguno de los 3 anfitriones, a Marcus, a Marco, a David, si quieren hacer alguna consideración en este momento, quieren contestar parcialmente esta pregunta antes de que sigamos adelante. David, Olha, Marco. Um caso muito interessante, né? E tem alguns pontos de relevância que a gente vai poder discutir mais para frente, mas dá para perceber que esse paciente tem uma estenose, um caso clássico do consultório, né? Nada raro de encontrar pacientes com esse quadro clínico e com essas imagens, tá? Um paciente que tem um pouco de líquido intraarticular, mas não tem sinais grosseiros de instabilidade. E um ponto muito importante que você mencionou, Facundo, é a melhora com o bloqueio, tá? Com o bloqueio radicular. Então, assim, eu não quero dar minha opinião agora, prefiro que você continue a sua apresentação, tá? Para depois a gente abrir para discussão depois da sua aula. Para depois, que eu gostaria de ouvir também a opinião dos participantes, não só dos moderadores, que, aliás, altíssimo gabarito dos nossos moderadores, Marcos Serra e Marco Moscatelli, 2 grandes cirurgiões endoscópicos aqui também do Brasil. En realidad, David, tengo que ser sincero, por lo único que abrí la pregunta es para poder tomar un poco más mientras ustedes hablan. Pero bueno, ahora que puedo seguir, la idea es la siguiente.
Si tenemos que hablar de cuáles son las ventajas que podemos ofrecerle a los pacientes mediante la técnica endoscópica, tenemos que considerar a la técnica que hasta los años 2000 era el gold standard indiscutido en descompresión de los canales estrechos, que era la descompresión microquirúrgica. Ese rótulo, ese nombre de gold standard, se lo ha ganado en base a que es altamente efectiva. Realmente la descompresión microquirúrgica es una técnica que resuelve, en términos de efectividad, o sea, en términos de lograr el control de los síntomas, resuelve del 90 al 95% de los casos de estenosis lumbar. Realmente los asuntos pendientes de la técnica microquirúrgica no tienen que ver con la efectividad de la técnica, sino con las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes, que yo creo que incluso todos los que estamos formando parte de este webinar somos cirujanos de columna, y las hemos sufrido cuando hemos hecho cirugía microquirúrgica, que son los desgarros durales, que según algunas series pueden ir del 1 a casi el 20%, la infección y la inestabilidad. Bien, el desgarro dural es una complicación que es inherente a la patología que estamos tratando. Si uno analiza esta resonancia, por ejemplo, esta resonancia es de un paciente que también operamos por endoscopía, pero viene al caso para analizar un poco qué es lo que tenemos en este tipo de pacientes. Prácticamente no hay grasa epidural, lo que significa que todas las maniobras que hagamos para remover ligamento amarillo se hacen en muy alta proximidad con la dura madre. Entonces no hay un plano de separación de grasa epidural que nos proteja esa dura madre de las maniobras quirúrgicas que realizamos. Por otro lado, el proceso de degeneración crónica que lleva este canal estrecho hace que se formen adherencias entre el ligamento amarillo y la dura madre y el resto de los tejidos, y al mismo tiempo ese mismo proceso crónico hace de que la dura madre esté sumamente adelgazada. No creo que le esté contando ninguna novedad a ninguno de ustedes cuando les digo que muchas veces se puede ver los nervios, las raíces nerviosas flotando en esa bolsa semitransparente que es la dura madre de estos pacientes con estenosis. Entonces todas estas tres características hacen de que los desgarros durales sean muy frecuentes. Pero una cosa es tener un desgarro dural y otra cosa es tener una fístula de líquido cefalorraquídeo y otra cosa es tener una infección. Están las tres muy ligadas entre sí. A medida que aumenta la tasa de desgarros durales, aumenta la tasa de fístula de líquidos cefalorraquídeos, pero aquí, entre desgarro dural y fístula, hay algo que es muy importante donde sí podemos incidir, que es la cavidad que nosotros creamos con la cirugía. A mayor cavidad que creamos con el procedimiento quirúrgico, mayor tasa de fístula de líquido cefalorraquídeo luego de un desgarro dural. Una vez que está producida la fístula, prácticamente dobla la incidencia de infecciones. Hay un estudio muy conocido, que es el SPORT, en el año 2011, donde compararon la tasa de infecciones de pacientes que tuvieron fístula con aquellos que no, y los pacientes que tuvieron fístula tuvieron el doble de incidencia de infecciones que los pacientes sin fístula. Todo esto lleva a que la estadía hospitalaria se prolongue, ya sea porque el tratamiento que tenemos que hacer es un tratamiento con antibióticos endovenosos, porque hay readmisiones hospitalarias, y al mismo tiempo también porque puede haber hasta reintervenciones. Ahora bien, todas estas complicaciones que estoy nombrando no son complicaciones exclusivas de la estenosis lumbar, son complicaciones que pueden aparecer en cualquier cirugía espinal. Ahora, si volvemos a una de las primeras slides que mostramos al principio, no estamos lidiando con una patología, estamos lidiando con un paciente que tiene su propia complejidad. Esta patología, al ser una patología degenerativa avanzada, se da en pacientes añosos, en pacientes con edad avanzada, 60, 70, 80. Entonces son pacientes que tienen más chances de tener comorbilidades, y como el paciente que estamos tratando, tienen más chances de tener otras enfermedades en distintos órganos que hacen que estas complicaciones sean potencialmente más graves. Es decir, no es lo mismo, y de vuelta, no le estoy contando nada nuevo a ustedes, que son todos cirujanos de columna,
No es lo mismo una fístula de líquido cefalorraquídeo en un paciente de 40 años sano a una fístula de líquido cefalorraquídeo en este paciente de 76 años que tiene anticoagulantes colocados, que tiene un marcapaso y que tiene una falla renal. Otro tema en cuestión es el tema de la estabilidad, que es otra de las deudas pendientes de la cirugía convencional o de la microcirugía. Hace más o menos unos 10 años, 10, 15 años, se empezó a barajar el concepto de que la estabilidad no depende exclusivamente de la cantidad de hueso que uno reseque, sino también de la cantidad de músculo y ligamento que traumatice. Entonces, se empezó a darle cada vez más importancia a que la estabilidad también depende del complejo músculo-ligamentario. Esto significa de que si para solucionar esta estenosis nosotros podemos traumatizar menos músculo y menos ligamentos, podemos preservar la estabilidad. Quizá eso no sea de gran importancia en muchos de los pacientes que son estables, pero por ejemplo lo que están viendo ustedes acá en este momento, que es lo que llamamos pacientes borderline, son esos pacientes que tienen una listesis estable. Esas listesis estable están dependientes de todo el complejo músculo-ligamentario. Es decir, este paciente en cuestión, que también, valga la redundancia, es un paciente que operamos por endoscopía, pero no es el caso que estamos tratando, es un paciente que necesita todos sus músculos y ligamentos para mantener su estabilidad. Entonces, cuanto más agresivo sea nuestro procedimiento para solucionar la estenosis, más posibilidades tenemos de dejarlo inestable. Este paciente no tenía dolor lumbar y la idea de usar la endoscopía en estos pacientes es que no se vuelvan inestables, no generarles otro problema tratando de solucionar la estenosis. Entonces, definiendo un poco cuáles son los puntos que deja pendientes la microcirugía, podemos intentar ver cuál es el lugar de la endoscopía en estos pacientes. Lo principal es que la endoscopía tiene que resolver el problema, o sea, tiene que ser tan efectiva como la microcirugía. No por ser menos invasivos, tenemos que ser menos efectivos. Entonces, la efectividad de la microcirugía se debe mantener. La idea es que reduzcamos las tasas de infección y las tasas de fístula de líquido cefalorraquídeo y al mismo tiempo también reduzcamos las posibilidades de inestabilidad a futuro. De esa manera vamos a poder reducir las tasas de readmisión hospitalaria y las tasas de estadía hospitalaria, que si bien para estos pacientes sumamente complejos, de edad avanzada y con comorbilidades es importante, en este contexto actual que estamos viviendo de la pandemia de coronavirus se vuelven más importantes aún y se vuelve esta seguridad de la cirugía endoscópica una ventaja no pensada, porque realmente no creo que nadie que haya empezado endoscopía lo haya barajado como ventaja poder hacer cirugías con menos complicaciones en el medio de una pandemia, pero es una ventaja no deseada, pero sí a la cual agradecemos. Una vez que ya hemos definido cuáles son las ventajas que esperamos alcanzar con la técnica endoscópica, la idea fundamental es definir qué abordaje endoscópico vamos a realizar en este paciente en particular que estamos presentando. De vuelta, vuelvo a consultar a algunos de los coordinadores si quieren en este momento interrumpir, dar alguna pregunta, hacer alguna consideración. Facundo, Facundo Moscatelli falando. Claro. Facundo, algumas pessoas perguntaram, eu acho que agora nesse momento é interessante você estar explanando sobre isso. Você pede algum exame complementar? Foi perguntas dos nossos amigos. Você pede, por exemplo, para um caso de estenose de canal, tomografia para todos os seus casos? Você pede para um caso deste, de uma paciente de 76 anos, você pede raio-x, inflexão e extensão? Você vê um raio-x dinâmico nesses casos? Como que você tria esse caso para chegar nesse seu diagnóstico e para chegar na sua abordagem? Essa é uma pergunta que, se você falar o que vai fazer, já não vai ser mais passível essa pergunta. Então, ficaria muito interessante essa resposta. E o bloqueio epidural? Outra pergunta. Você suspende o anticoagulante? Você faz apenas um bloqueio radicular para teste?
Marco, Mosca, vamos fazer o seguinte, vamos manter a linha, deixar o Facundo terminar a aula dele, e aí a gente abre para as perguntas, porque as perguntas estão muito boas aqui. Porque se a gente interromper para as perguntas agora, a gente vai perder a linha de raciocínio do Facundo. Não sei o que vocês acham. Vamos deixar ele terminar pelo menos a aula dele, e aí a gente abre para as perguntas aqui dos participantes. Continúo entonces, seguimos y después, la verdad que muy interesantes las preguntas, Marco, muy, muy interesantes. Si les parece, las podemos responder al final, las podemos charlar entre todos los coordinadores o las podemos hablar ahora, como ustedes deseen. Começa cada um a colocar opinião e aí degringola. Aí acabou sua aula. Bien, bien, bien. David, vos tenés miedo de que se pierda la línea de la charla. Sí, sí. Bien, bueno, entonces vamos a seguir con la segunda pregunta que formulamos para como disparador, pero todas las preguntas que hiciste, Marco, la verdad que son excelentes, son todas consideraciones muy, muy importantes. Como les decía antes de la última slide, una vez que definimos que podemos ofrecerle algunas ventajas al paciente mediante endoscopía, tenemos que definir de qué forma vamos a llevar adelante la técnica endoscópica, la descompresión endoscópica. La verdad es que hay diferentes abordajes para diferentes tipos de estenosis. Fundamentalmente para decidir este tópico, para definir el abordaje, vamos a basarnos fundamentalmente en 3 características. Yo estoy seguro que hay más, estoy seguro que hay preferencias de cada uno de los endoscopistas que están hoy presentes, y los que no también, que no vamos a tomar en consideración, pero para ordenar un poco la charla, vamos a mencionar 3 características que son, creo yo, claves en la elección del tipo de abordaje para utilizar para cada estenosis. El primero es el lugar donde está la estenosis con respecto al canal. La verdad que es un trabajo muy interesante del amigo Álvaro Dowling de Chile, donde se clasifican los tipos de estenosis según el lugar del canal que están ocupando. Tienen estenosis centrales, estenosis foraminales, estenosis del receso lateral y estenosis extraforaminales. Esto contrasta un poco con la clasificación clásica de estenosis que nosotros conocemos, donde hablamos de severidad. ¿Recuerdan aquella clasificación donde cuanto más empaquetados estaban los filetes nerviosos, más severa era la estenosis? Bueno, como en endoscopía el abordaje depende del lugar de la estenosis, es importante que podamos definir qué sector anatómico está más afectado por la estenosis para poder lograr un abordaje más adecuado. Los otros 2 puntos también tienen que ver con la afección de la estenosis. Fundamentalmente si estamos lidiando con estenosis uni o bilateral, y también con el nivel de la estenosis. Me refiero al nivel L1, L2, L3, L4, ese tipo de nivel. Con estos 3 datos vamos a poder definir el tipo de abordaje que es más adecuado para nuestro paciente en cuestión. Entonces, vamos a tomar como ejemplo que tenemos una estenosis foraminal o de extraforaminal. Yo creo que hay poca discusión al respecto de que los abordajes más adecuados para este tipo de estenosis son los abordajes transforaminales y extraforaminales. Van directo a la patología y permiten preservar el resto de las estructuras que no están afectadas por la estenosis. La única disquisición que hay que hacer en este caso es que si tenemos una estenosis bilateral, vamos a tener que hacer 2 abordajes endoscópicos, uno de cada lado, para poder lidiar con las 2 estenosis foraminales y extraforaminales. En el caso de que tengamos una estenosis central, si es unilateral, podemos hacer un abordaje interlaminar y lidiar con esa estenosis. Ahora, si la estenosis es bilateral, tampoco es mucho problema porque podemos hacer una técnica endoscópica over the top, cruzar del otro lado y con el mismo abordaje solucionar las estenosis bilaterales centrales. Creo que la zona gris es justamente el receso lateral. Si bien las estenosis del receso lateral aisladas son raras, también es cierto que es una zona anatómica que es fácilmente accesible por los 2 abordajes, el transforaminal y el interlaminar. Entonces en este caso empiezan a jugar
otro tipo de cuestiones que van más con el nivel y con la bilateralidad de la patología y las preferencias del cirujano. Es decir, tenemos que saber de que si tenemos una estenosis del receso lateral bilateral, podemos optar por hacer un abordaje transforaminal bilateral o hacer un solo abordaje translaminar, cruzarnos over the top e ir a descomprimir el otro receso. Ahora bien, en el caso de que querramos hacer abordajes translaminares para solucionar estas estenosis de los recesos, tenemos que saber de que si los niveles son altos, es decir, L1, L2, muy probablemente la ventana interlaminar sea una ventana muy reducida y tengamos que drilar más para poder llegar a ese receso lateral. Entonces, quizá en casos de estenosis lateral, del receso lateral aisladas, de niveles altos, nos convenga utilizar abordajes transforaminales. De la misma manera, si tenemos una estenosis del receso lateral aislada en el nivel L5, S1, y queremos ingresar de forma transforaminal, en casos donde la cresta ilíaca es alta, vamos a estar realmente impedidos de lograr el acceso al receso lateral. Entonces quizá nos convenga ingresar de forma translaminar. De nuevo, hay mucho de preferencia de los endoscopistas, de los cirujanos en este tipo de accesos. Y también es cierto que es muy raro encontrar estenosis solamente del receso lateral. En nuestro caso en cuestión, volviendo, tenemos una estenosis central con extensión de la estenosis hacia los dos recesos laterales. Entonces, la mecánica propuesta o el abordaje propuesto es ingresar de forma ipsilateral, de forma del lado izquierdo, descomprimir la estenosis central y el receso lateral del lado izquierdo, y después cruzar over the top para el lado derecho y descomprimir el receso lateral y la estenosis central del otro lado. Bueno, ya tenemos entonces definido de que podemos aportarle mediante la endoscopía algunas ventajas a nuestro paciente. Tenemos definido qué tipo de descompresión endoscópica vamos a usar, que en este caso es una descompresión endoscópica interlaminar central, con técnica over the top. Lo que nos falta rever, como parte final de la presentación, son los aspectos técnicos de la descompresión por vía translaminar. Lo primero que hay que decir es que quizá las estenosis no sean el mejor caso para iniciarse en lo que es las técnicas endoscópicas. Es decir, la mayoría de las maniobras que nosotros utilizamos durante la cirugía translaminar de estenosis son maniobras que hemos aprendido durante las disectomías, como la que ustedes están viendo en este video. Es decir, la familiaridad con los movimientos del endoscopio, la manipulación de las estructuras neurales, la remoción de parte del ligamento amarillo y a veces el entrenamiento con un drilado muy pequeño cuando la ventana interlaminar es pequeña, son las que después de una cierta cantidad de casos nos dan una comodidad con el manejo del endoscopio que nos permite enfrentarnos a las estenosis y empezar a preocuparnos por otras cuestiones más propias de la cirugía de estenosis. Esto lo hablamos mucho cuando discutimos si realmente para algunos cirujanos vale la pena entrenarse en disectomías tan solo para sacar hernias. Si lo pueden hacer, ellos lo hacen con técnicas microquirúrgicas de forma excelente y en corto tiempo. Bueno, una de las ideas es de que la puerta de entrada a la endoscopía es la disectomía, y la estenosis aprovecha los aprendizajes de las disectomías para poder realizar técnicas más complejas. Sin embargo, hay diferencias entre hacer una disectomía endoscópica translaminar y hacer una cirugía de estenosis. Generalmente cuando nosotros hablamos de hacer la incisión en piel en cirugías de disectomía endoscópica, tomemos por ejemplo el E5-S1 con una ventana interlaminar amplia, le sugerimos a las personas que están empezando que inicien su incisión en piel en el centro de la ventana interlaminar. Esto tiene mucha lógica si uno tiene una ventana como la que estamos viendo en el slide, es decir, una ventana amplia donde el punto medio está bastante alejado de la línea media. Pero realmente en los casos de estenosis, esta es la ventana interlaminar con la cual nos enfrentamos. Fíjense,
del lado izquierdo prácticamente inexistente, del lado derecho muy localizada cerca de la línea media. Entonces quizá tratar de entrar al punto medio de esta ventana interlaminar no sea tan cómodo como en las cirugías de disectomía. Además, no hay que perder de vista cuál es el objetivo y cuál es nuestro plan. Como decíamos antes, nuestro plan es resolver la estenosis unilateral y después cruzar del otro lado, over the top, para lograr una descompresión contralateral. ¿Qué es lo que sucede si ustedes eligen el punto medio de esa ventana interlaminar tan reducida? Puede ser de que la incisión en piel les quede muy cerca de la apófisis espinosa, del proceso espinoso. Cuando si les sucede esto, realmente la libertad de movimiento del endoscopio va a estar muy reducida, no solo para descomprimir el lado homolateral, sino que cuando quieran hacer la técnica over the top, se van a encontrar con que chocan con la base de la espinosa, con la punta también puede ser de la espinosa, y van a estar realmente muy limitados, van a necesitar quizá mucho más drilado del que hubieran necesitado, o a veces incluso va a ser imposible de realizarlo. Entonces, realmente la idea es que la elección del punto de entrada sea una elección que tenga que ver con una cierta libertad de movimiento. Si ustedes ven de que entrar en el medio de la ventana interlaminar significa entrar muy pegado a la apófisis espinosa, es mejor estar un poco más lateral. Total, mientras estén entre la línea media y la línea pedicular medial, es un buen lugar para comenzar la cirugía. Yo creo que el principal inconveniente o el principal asunto con la cirugía de estenosis es el drilado. Si bien haciendo disectomías puede ser que se hayan necesitado drilar un poco de las ventanas interlaminares, el drilado es mucho más extenso en las cirugías de estenosis. Es prácticamente gran parte de la cirugía. Los dos aspectos fundamentales con los cuales tenemos siempre preguntas con respecto al drilado endoscópico es dónde se empieza o dónde se debe empezar el drilado y sobre todo cuándo parar de drilar, cuándo detener el drilado. Con respecto a la primera interrogante, la primera pregunta de dónde empezar, es algo muy similar a la cirugía convencional, la microcirugía. Esta es una visión endoscópica desde la izquierda, así que 12 es medial, 6 es lateral, 9 es craneal y 3 es caudal. Lo que ustedes están viendo es, en esta zona, la lámina, la parte caudal de la lámina craneal, en esta zona la faceta articular y en el fondo del campo quirúrgico el ligamento amarillo. En este ángulo es donde debe comenzar el drilado. Si ustedes no han localizado este ángulo, es conveniente que ni siquiera empiecen el drilado porque puede ser que se la pasen 1, 2, 3 horas drilando en un lugar incorrecto, con la frustración y la pérdida de tiempo que eso lleva, y realmente no van a lograr una descompresión efectiva. Entonces, una vez que han identificado este ángulo, este es el lugar para comenzar el drilado, acá se debería comenzar el drilado. Entonces, identificamos el ángulo y comenzamos el drilado justamente en ese lugar. Después nos extendemos hacia lateral y hacia craneal. Vamos afinando la interfase entre el ligamento amarillo y el hueso, y vamos removiendo los remanentes del hueso con Kerrison. ¿Cuándo parar? Es otro asunto separado. Cuando finalizar de drilar muchas veces es intuitivo, es decir, uno va siguiendo la inserción del ligamento amarillo, y cuando esa inserción empieza a tornarse antero-posterior, ya sabe que está llegando a la finalización de la zona de drilado. Pero si están empezando los primeros casos y quieren tener más seguridad, también es bueno recordar que las líneas pediculares mediales son el límite lateral del canal. Entonces, si tienen alguna duda, si han llegado al lugar correcto del drilado, hacen una placa radiográfica en proyección antero-posterior, y si su zona de drilado está cerca de la línea pedicular medial, ya están llegando prácticamente al límite y es suficiente con el drilado, y pueden comenzar con la
apertura del ligamento amarillo de ese mismo lado. Acá hay una diferencia importante entre lo que es la técnica endoscópica y lo que son las técnicas microquirúrgicas, ya sea tubulares o convencionales. Las técnicas over the top endoscópicas no necesitan usualmente de un drilado de la base de la espinosa. Pasar del otro lado es muy sencillo con solo inclinar el endoscopio, ¿no? Es suficiente esa maniobra para poder pasar del otro lado, al menos con los endoscopios de 6 milímetros. Si uno usa los endoscopios más gruesos, ya ahí quizás sí necesiten el drilado de la base de la espinosa. Pero supongamos que o están utilizando los endoscopios más grandes, o la incisión del punto de entrada fue una incisión incorrecta y han quedado demasiado cerca de la espinosa, también se puede hacer el drilado de la base de la espinosa sin ningún inconveniente. Es decir, descomprimen primero el ligamento amarillo del lado homolateral, como estamos haciendo en el video, y una vez que han terminado la descompresión, están satisfechos con esa descompresión, drilan la base de la espinosa, haciéndose un poco más de lugar, para entrar de esa forma, de una manera segura, a over the top, para el otro lado, y empezar la descompresión del ligamento amarillo y de las estructuras óseas del otro lado, es decir, del lado contralateral. De esa manera pueden acceder al otro lado de forma segura, sin comprimir los elementos neurales, causándoles algún tipo de daño por compresión, porque ya vienen comprimidos de forma crónica. Entonces, ya hemos terminado toda la parte técnica, nos falta únicamente ver la resolución de este caso, que es bastante obvio lo que hemos elegido, es decir, es un caso de estenosis central. Elegimos una descompresión endoscópica por vía translaminar L4-L5 con una técnica over the top que en este caso no necesitó de un drilado de la base de la apófisis espinosa. Este es el video. Esta es una buena manera de comenzar el video. Esta imagen congelada, se ve bien el ángulo, es de vuelta a un abordaje izquierdo, de vuelta vuelven a tener en hora 12 medial, en hora 6 lateral, en hora 9 craneal y en hora 3 caudal. En el fondo se ve el ligamento amarillo, y lo que ven en hora 6 es la faceta articular, y en hora 9 ven la lámina. Este es el ángulo donde nosotros debemos comenzar el drilado. Entonces, empezamos el drilado, nos vamos hacia craneal y hacia lateral, ampliando la zona de drilado. Vamos terminando de sacar el hueso ya afinado. Una vez que estamos satisfechos, abrimos el ligamento amarillo de una forma muy delicada, porque sabemos que detrás del ligamento amarillo prácticamente no hay tejido adiposo, ya está la dura madre. Una vez que hemos logrado hacer un agujero en el ligamento amarillo, ya el fluido de irrigación entra y separa la capa de dura madre del ligamento amarillo, y podemos hacer la resección del amarillo. Liberamos la raíz nerviosa, había un pseudoquiste de la raíz nerviosa, en este caso en particular, ahí estamos liberando con la Kerrison del lado izquierdo la raíz nerviosa, y simplemente con inclinar el endoscopio nos vamos a hacer la técnica over the top, pasamos del otro lado, sin necesidad de drilar la base de la espinosa, y ya en una visión final tenemos una descompresión bastante amplia de lo que es el lado izquierdo, que es lo que estamos viendo en este momento. Ahora vamos a rotar la cámara, vamos a ver las estructuras neurales flotando libremente, vamos a pasar del otro lado y ver la grasa epidural que ya comienza a aparecer, con la raíz del lado derecho también liberada. Entonces, esto ya nos da la idea de que tenemos suficiente descompresión, retiramos el endoscopio, retiramos la camisa de trabajo y hemos logrado una descompresión a través de los mismos 8 milímetros que utilizamos para la disectomía. Recuerdan que el paciente tenía un marcapasos, ya fue demasiado problema hacerle una resonancia preoperatoria. Imagínense que hacerle una resonancia post era para comprobar la descompresión, era más problema todavía. Así que lo que hicimos fue una tomografía. Esta es la extensión de la resección ósea. Acá pueden ver un estimativo de la amplitud del canal. Y esto da por finalizado el caso. Creo que hay 3 cuestiones que se pueden tomar como mensajes para tener en cuenta después de la presentación. La fundamental es que sí, la disectomía, la liberación endoscópica de las estenosis es una alternativa mínimamente invasiva para tratar este tipo de patologías. La idea de esto es generar menos complicaciones.
proteger al paciente de las complicaciones, sobre todo infecciosas, de fístula del líquido cefalorraquídeo y de inestabilidad. Ese signo de pregunta alrededor de si hay menos inestabilidad, lo pongo porque si bien el pensamiento lógico hace pensar de que al traumatizar menos los músculos y los ligamentos vamos a tener menos inestabilidad, todavía no hay evidencia sólida comparativa de las técnicas endoscópicas con las técnicas microquirúrgicas. Entonces, si bien la lógica dice de que vamos a tener menos inestabilidad y vamos a poder operar pacientes que antes hubiéramos inestabilizado, todavía vamos a esperar un poco que la evidencia se asiente para poder afirmarlo de forma definitiva. Y el mensaje final es que es una técnica que requiere entrenamiento, no son las estenosis una buena forma de introducirse a la endoscopía, sino que son el segundo peldaño, estimo yo, en la evolución del cirujano endoscopista. Lo único que me resta de esta presentación es agradecer. Mi primer agradecimiento va a ser a la persona que es el cerebro y el alma de todas las cosas que hago, que esa es mi mujer, es Vero. Así que bueno, ella es un poco la razón por la cual hago todo lo que hago. Y todo se lo debo a ella. El segundo agradecimiento es para el increíble grupo de personas que la endoscopía me ha dado, no solo de Argentina, Brasil, sino también de Uruguay. Los voy a nombrar porque son excelentes, no solo excelentes cirujanos, sino excelentes personas. Este es Julián Pastore y Telmo Nicola, son mis dos compañeros en el hospital. Este es Patricio Weller, un gran amigo y endoscopista. Lisandro Rodríguez, un genio endoscopista de Uruguay, y Fernando Nin, que no está en la foto tampoco. Y obviamente el profesor Puertas, el doctor Walú, Salvione Hugueta y David, como siempre. Esto es una foto que hemos tomado en el curso de Rosario, que ellos muy amablemente han venido a prestar su sabiduría, y me resta, obviamente, agradecer a todos los anfitriones, fundamentalmente a Marco y a Marcus, grandes personas que me ha dado también la endoscopía, que espero no solo verlos en Brasil, sino también verlos en Rosario, y a los cuales agradezco junto con David esta generosa y enorme invitación que me han hecho. Así que bueno, con esto concluyo la presentación y los dejo a ustedes para que pregunten a los moderadores o que charlemos un poco sobre endoscopía o sobre vinos, sobre lo que ustedes quieran. Vai lá, David. Facundo, ¿puedo intervenir yo? Por ¿Puedo favor, hacer algunas Telmo, consideraciones? por favor, profesor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Telmo, por favor. Hola. David, ¿cómo estoy en pantalla? Me alegra mucho. Un gran gusto, Telmito. Yo creo que hoy lo saludé al profe Puertas. Facundo, deixa de compartilhar a tela. Sí, ya lo... Você compartilha, sim? Tá ouvindo, Davi? Tô ouvindo. Não, primeiro de tudo, eu queria parabenizar o Facundo, que, olha, eu vi poucas aulas sobre estenose endoscópica até hoje e poucas vezes, assim, Hubo una interrupción. sim, poucas vezes eu vi uma aula tão bem apresentada, a qualidade dos slides, e pegou bem no foco da questão, né? Qual o acesso é o mais importante, a forma que a gente tem que pensar para melhorar nosso resultado. Realmente o Facundo foi magistral nisso daí, na apresentação dele. Antes da gente dar prosseguimento, né, às dúvidas dos colegas, eu queria compartilhar com vocês o vinho que eu escolhi hoje. É um vinho siciliano, é um vinho amasso, é um vinho muito bom, é um blend,
estou aqui apreciando desde o começo. Eu me interrompi um pouquinho porque a aula do Facundo me hipnotizou. Eu parei um pouquinho de tomar, mas logo depois continuei aqui. E fiquei vendo aqui as perguntas, inclusive, muito boas de todos os participantes. Antes de eu prosseguir, eu queria, primeiro, que o Telmo, que é o professor do Facundo, que assim como a gente tem o Puertas como nosso mestre, o Telmo é o mestre do Facundo, e eu queria saber o que o Telmo está tomando, que é um argentino top. O Telmo é nobre, é um aristocrata argentino. Eu queria saber o que ele está tomando de vinho, porque vai ser o próximo vinho que eu vou comprar. Telmito, por favor, qual é o vinho que você está tomando? No te entiendo bien, David. ¿Qué vino estás tomando, Telmo? ¿O no abriste un vino? Acá lo presento, es un vino Patrón Santiago, año 2013, que es en la segunda botella, pues lo tenía bien pesado anoche. Es un vino sin filtrar, tiene sus residuos. Lo tomo muy de vez en cuando porque para los argentinos este vino está alrededor de 2.000 pesos y 2.500 y es bastante caro, pero es lo mejor. Muito bem. Lindo, fantástico. Gostaria de saber o que o Marcos Serra está tomando. Qual é o vinho do Marcos Serra? Mostra para nós, por favor. Eu tava com essa garrafa aqui de um vinho muito barato, chamado Benjamin, que é de Mendoza. Mas me chamaram de pobre antes de eu começar, e aí eu tive que abrir um Barolo, né? Um Barolinho de 2015, um vinho de R$3.000, né, Davi, como você falou, né? Mas na verdade eu tô tomando esse aqui, ó. Agora é sério, é um Barbera d'Alba. É um vinho italiano. O único vinho argentino que eu tinha aqui na minha adega, e isso aqui que está aqui atrás não é uma adega, é um papel de parede, era esse argentino aqui, chama Benjamin, mas é um vinho old school. E a apresentação do Facundo foi high school, então eu não podia vir com vinho muito baixo, entendeu? Então eu tomei um Barbera d'Alba, que compõe muito com o nível da apresentação do Facundo. Você está de parabéns, viu? Não, Facundo foi gênio. Mosca, quero saber o vinho do Mosca agora. Fala, meu querido, tudo bom? Eu estou tomando aqui um DV Catena Malbec Cabernet 2015. Esse é um clássico. Em homenagem ao Facundo, que está na Argentina. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a Argentina e a próxima viagem iria ser agora em junho, Facundo, aí para a Argentina, para passar uns 10 dias. Mas com tudo isso que aconteceu, eu perdi essa viagem, mas nós vamos remarcar essa viagem para fazer uma degustação de vinhos juntos. Noviembre. Perfeito. Muito bom. Lisandro tá aí? Lisandro Rodrigues, Uruguai, tá aí? Eu queria saber o que um uruguaio toma como vinho. Tá aí o Lisandro? Hola. Estaba Fernando. Fernando Nin? Fernando? Está Fernando y está Patricio Weller. Fernando. Cadê Fernando? Bom, acho que a gente pode dar andamento aqui para a parte chata da reunião. E vamos começar com as perguntas assim do pessoal. Eu acho que a primeira pergunta, Facundo, que se você não entender, eu traduzo, falo espanhol, mas eu estou falando em português mais porque a maioria do público é aqui do Brasil. Mas se vocês não entenderem qualquer coisa, eu falo em espanhol, não tem nenhum problema. Mas a dúvida que o pessoal tem aqui é a respeito de como é que você fez o bloqueio do teu paciente. O paciente é anticoagulado. Quando você tem um paciente anticoagulado, você faz o bloqueio pelo forame ou você faz um bloqueio epidural? E se você suspende o anticoagulante ou se você faz com o uso do anticoagulante mesmo? Como que você conduz o bloqueio? Primero les tengo que contar un poco de la realidad argentina últimamente. Hace relativamente poco, un año o menos,
Hubo un caso que resonó mucho en los medios, donde una mujer fue a someterse a un bloqueo a una clínica y murió por complicaciones. Entonces eso ha llevado a todos los sanatorios y clínicas a extremar las medidas de precaución de un procedimiento rutinario como el bloqueo, lo cual me parece adecuado. Así que en todos los pacientes que hacemos bloqueos, ya sea epidurales o radiculares, hacemos la suspensión de anticoagulantes de la misma forma que lo haríamos para una cirugía electiva endoscópica. Con respecto a los bloqueos epidurales o radiculares, no cambia mi elección con respecto a si está anticoagulado o no. Sí cambia mi elección según el tipo de síntomas que tenga. Si los síntomas son unirradiculares por una hernia de disco, o si son plurirradiculares por un canal estrecho, ahí es donde varío la indicación del bloqueo epidural o radicular. Para los canales estrechos con compresión plurirradicular, generalmente uso los bloqueos epidurales. Pero tampoco soy tan proclive a usar bloqueos. Si veo que los síntomas del paciente son incapacitantes y no tengo dudas del lugar donde se originan los síntomas, directamente los descomprimo de forma endoscópica. Es decir, no hago bloqueos para demorar algo que en algún momento va a tener o más comorbilidades o más edad del paciente. Únicamente para una cuestión diagnóstica en el caso de estenosis estoy hablando. Muito bem. Mosca, como que você lida com essa situação? Você utiliza o bloqueio na sua rotina? Você, em casos de estenose franca, você parte para a cirurgia direto? Como que você diferencia o caso que vai bem com bloqueio do caso que vai direto e você vai indicar direto a descompressão? É uma boa pergunta. É muito do dia a dia da gente isso, né? Estenose de canal no consultório, idoso. Você vai muito também, além do diagnóstico do nível que você quer entrar, eu acredito que uma primeira abordagem com um bloqueio epidural é interessantíssimo, certo? Porque até no NAS, acho que, não sei se foi 2018 que saiu, 2019 nos protocolos, dizendo que a curto, médio prazo, um bloqueio epidural ele pode ter tão bom resultado numa estenose de canal quanto uma descompressão a curto prazo. Não a longo prazo, mas a curto prazo. Então, num caso desse do Facundo, é mais difícil do que no dia a dia, porque geralmente os nossos pacientes não estão anticoagulados. Tá? Num caso desse, que o paciente não está anticoagulado, ou melhor, está anticoagulado, eu já não faria um bloqueio epidural, eu não suspenderia esse anticoagulante 5 a 7 dias para estar fazendo um bloqueio epidural. Se for para eu suspender esse meu anticoagulante, seria para fazer a cirurgia. Entendeu? Porque se ela está com anticoagulante, provavelmente ela tem algum grau de, além do marca-passo, ela tem algum problema cardiovascular grave. Então, eu submeteria ela a uma única anestesia, a uma única suspensão de um anticoagulante e tentaria resolver o caso dela, que no caso ela vai me dizer, tem uma radiculopatia mais à direita, mais de L5, ou a estenose é maior no nível L4, L5, entendeu? Então, eu abordaria mais nesse nível. Já que é para eu entrar para essa paciente dentro do meu centro cirúrgico, eu suspenderia esse anticoagulante, mas eu já entraria para tentar resolver, entendeu? Eu não, nesse caso da anticoagulação. Agora, se o paciente não tivesse anticoagulado, poderia fazer um bloqueio epidural, com certeza, a curto prazo os resultados são muito bons. Muito bom. Marco Serra agora. Como que você abordaria? Existe alguma forma que você define o paciente que vai para descompressão direto, aquele que você vai tentar um bloqueio antes da cirurgia? Bom, Davi, quando o paciente tem claudicação neurogênica e uma estenose central, eu não tento bloqueio antes, não. Eu acho que esse paciente já tem uma compressão e a clínica desse paciente me leva a isso. Então, o caso que o Facundo colocou, ele tinha uma claudicação neurogênica clássica, então eu partiria para a cirurgia direto. Eu queria fazer algumas considerações a respeito dos exames que o Facundo colocou, né? A gente vem conversando muito, né, Davi, sobre critérios radiológicos na definição da via que a gente usa para a cirurgia endoscópica.
Então, tem um macete, né, Davi? Nem o Mosca e Facundo, que é você passar uma linha na linha pedicular medial e passar uma linha no raio-x na linha lateral da janela. Quando a linha lateral da janela está medial, a linha pedicular medial, a gente já sabe de antemão que a gente vai ter que drilar a IAP, que é a faceta inferior da vértebra superior, para que a gente possa acessar o âmago da raiz. Então, assim, num caso desse, que a gente tem uma estenose central indo para recesso, é obrigatório que nós façamos a descompressão dos 2 recessos laterais. Então, eu acho que esse estudo com o raio-x no pré-operatório é muito importante para a definição da conduta. Então, assim, se a gente tem uma paciente com estenose central, L4, L5, com compressão L5 bilateral, é muito importante que nós tracemos essa linha na linha pedicular medial e na linha mais lateral da janela, para a gente poder dimensionar o quanto de faceta, de IAP, a gente vai ter que drilar para chegar no ombro da raiz. Eu acho que a cirurgia endoscópica é uma cirurgia alvo dirigida, né? Nós somos snipers. E quanto mais assertivos nós formos na nossa definição de conduta, melhor vai ser o resultado. Então, assim, eu sei que eu tenho que descomprimir o canal central, a raiz de L5 de um lado e a raiz de L5 de outro. Então, a gente passando essas linhas, a gente consegue chegar no ombro da raiz ipsilateral, deitar a mão, né, fazendo um downhand maneuver, para que a gente possa chegar no recesso lateral do outro lado e descomprimir a raiz de L5 do outro lado. E, obviamente, quando a gente está passando de um lado para o outro, a gente consegue descomprimir toda a parte central do canal. Mas eu acho que tem alguns tips and tricks que a gente pode passar, e o principal deles é essa análise do raio-x que a gente faz no pré-operatório. Muito bom. Aqui a Sofia Beltrame fez assim, uma pergunta muito interessante sobre o bloqueio epidural, né? No sentido que ele pode provocar um aumento de fibrose e aderências nesse paciente que a gente vai eventualmente abordar. E, obviamente, esse paciente corre um risco maior de ter uma fístula ou de uma lesão dural, né? Agora, minha pergunta para vocês. Eu já vou responder da minha parte, na minha prática. O bloqueio epidural para estenose de canal central, eu não pratico. Está fora do meu arsenal, porque não tem resultado. Eu nunca observei, tá? A literatura me respalda que os resultados são muito pobres do bloqueio epidural para estenose central. O bloqueio ele pode dar um alívio para a dor se ele for radicular para o paciente que não tem claudicação e tem principalmente sintomas de radiculopatia, por compressão radicular no recesso. Esses pacientes eles até vão bem temporariamente, que nem o Moscatelli falou, temporariamente eles podem ir até bem para um alívio de dor radicular, mas não para os sintomas de claudicação. Agora eu gostaria de saber se, já que o Serra está aqui, né, com a gente, você concorda com isso? Você pratica o bloqueio epidural ou você faz mais o bloqueio radicular? Davi, Eu queria saber a opinião do Mosca logo em seguida, por favor. estenose de canal, eu não fico galinhando, não. Eu vou direto para a cirurgia. Eu acho que se o paciente tem uma estenose clínica e radiograficamente a gente tem uma correlação da clínica com a radiologia, eu não faço o bloqueio. Eu vou direto para a cirurgia. Por quê? Eu tenho uma teoria, que não é minha, de vários cirurgiões, de que o ligamento amarelo ele não hipertrofia. Ele faz uma dobra dentro dele mesmo. Pelo Kickard Willis, né, conforme o disco vai perdendo altura, o ligamento amarelo vai se dobrando dentro dele mesmo. Isso gera uma hipertrofia. Então, assim, partindo do pressuposto que o ligamento não tem como não voltar à posição que ele estava antes, que o osteófito ou que a hipertrofia facetária não vai voltar, a gente não vai conseguir, com um bloqueio, ter um alívio de dor duradouro. Por quê? Porque a compressão é por um ligamento amarelo dobrado e calcificado e por osso. Então, por mais que a gente faça um bloqueio para aliviar a dor, esse paciente invariavelmente vai precisar de uma descompressão. E aí, se a gente vai fazer um split de espinhoso, como o Bessa, que é o cara que trabalha comigo aqui, preconiza, se a gente vai fazer uma descompressão endoscópica, se a gente vai fazer uma descompressão tubular over top, como o Gottfried faz, é uma questão de gosto do freguês. Mas
A partir do momento que o ligamento dobrou dentro dele mesmo e essa reação inflamatória gerou uma compressão no recesso lateral, não adianta a gente ganhar tempo. É diferente de uma hérnia, que você faz um bloqueio, essa hérnia, depois de uns dias, regride 1, 2 milímetros e o doente tem um alívio de dor. Na estenose, eu acho que não cabe bloqueio. Tá? E deixar bem claro para todo mundo que está assistindo aqui, isso aqui é um crossfire, né, Davi? A gente aqui está para falar nossas reais opiniões. E eu acho que se o ligamento dobra e calcifica, não cabe bloqueio. Você tem que partir para a descompressão efetiva para que esse paciente tenha um alívio da dor. Facundo, você faz bloqueio para estenose de canal? Yo agradezco a Sofía. Sofía siempre es muy pertinente con las preguntas y puso justo el punto donde tenía que ponerlo. Los bloqueos epidurales que este paciente en particular que discutimos hoy había tenido y los bloqueos radiculares habían sido realizados por otro equipo. Nosotros en general los bloqueos para estenosis los utilizamos únicamente con fines diagnósticos, cuando tenemos estenosis multinivel y queremos saber si el paciente sufre de la estenosis de varios niveles o de un solo nivel para poder direccionar mejor la cirugía. Estoy de acuerdo con Marcus, hacer un bloqueo en un paciente con una estenosis es tirar el problema para adelante, como decimos nosotros, es patear la pelota para adelante, en un paciente que nuestro principal problema, y esto es desde una opinión personal, es la edad y las comorbilidades, que no se van a solucionar tirando la pelota para adelante y esperando, sino todo lo contrario, a medida que pasa el tiempo el paciente se va volviendo cada vez más viejo y más frágil. Entonces, realmente, si tenemos la posibilidad de solucionarlo mediante un método mínimamente invasivo, nosotros decidimos solucionarlo. Creo que el bloqueo tenía más utilidad en las estenosis cuando las técnicas disponibles eran técnicas más convencionales o más invasivas, donde uno tenía que decidir entre una cirugía más cruenta y un bloqueo epidural. Si nosotros tenemos que decidir entre una endoscopía y un bloqueo, la balanza está más del lado de la endoscopía. Es lo que decía Mosca. Mosca, te he ganado cariño y te digo Mosca. No me suena, no me da para decirte Marco Moscatel. No hay problema, no hay problema. Es bueno. Te decía así y... así que creo que el bloqueo epidural, además, y con esto cierro el concepto, que es un poco lo que decía Sofía, en las últimas publicaciones de los últimos 2-3 años, se ha empezado a mostrar de que el bloqueo epidural no es una técnica exenta de complicaciones, no es algo que nosotros hacemos y el paciente no le pasa nada. Sobre todo cuando es un paciente que después va a necesitar una cirugía. Entonces se han visto adherencias, incluso hay papers publicados sobre aumento en la incidencia de infecciones cuando uno tiene que operarlos al paciente. Entonces creo que hay que cambiar un poco la visión que tenemos del bloqueo de algo totalmente inocuo a algo que tiene sus consecuencias y tener una idea de que ahora dentro del armamentario quirúrgico también tenemos procedimientos mínimamente invasivos para lidiar definitivamente con esta patología. Nosotros los bloqueos lo hacemos con triamcinolona como corticoide. Lo veo porque están dentro de las preguntas de uno de los colegas que está preguntando. Lo hacemos con triamcinolona. Muito bom, Facundo. Bom, vamos passar para próximo tópico. Você abordou muito bem na sua aula como que deve ser os princípios da escolha da via de acesso para uma abordagem endoscópica. Tá? Isso é um ponto crucial, no sentido que, eu já vou expor até aqui minha opinião, que eu já vi alguns colegas expondo que conseguem, pelo acesso transforaminal, realizar uma descompressão de uma estenose central. Isso daí é anatomicamente, na minha opinião, se algum de vocês, moderadores, convidados, vocês da banca, tiverem uma opinião contrária à minha, por favor, eu quero ouvir vocês, mas
não existe forma, do ponto de vista anatômico, de fazer uma descompressão de uma estenose central pelo acesso transforaminal. Furamos um buraco muito pequenininho, que é de um lado, unilateral. Não tem como você chegar do outro lado sem você provocar uma lesão óssea muito extensa, uma drilagem, uma lesão muito grande no paciente. Acaba sendo até uma cirurgia muito mais invasiva do que acesso interlaminar. Então, assim, eu parto do pressuposto que uma estenose de canal central é impossível de você descomprimir pelo acesso, por um outro acesso que não seja o interlaminar. Facundo, você concorda comigo ou estou falando alguma besteira? Sí, yo creo que este tema lo hemos discutido en privado varias veces. No resulta lógico, ¿no? Abordar una estenosis central desde el punto de un abordaje transforaminal. Resulta un recorrido más largo, más problemático. Sí lo entiendo si la razón es que el cirujano en cuestión no se siente cómodo con las vías translaminares y entonces le parece más interesante expandir los alcances del abordaje transforaminal. Pero creo que si uno tiene las dos vías a disposición y maneja las dos vías, la translaminar y la transforaminal, tiene más libertad para elegir el abordaje adecuado para cada caso en cuestión. Yo, honestamente, la vía translaminar me parece una vía muy, muy elegante, muy anatómicamente correcta, pero no tengo predilección entre la vía translaminar y la vía transforaminal. Sí tengo predilección para cada uno de los casos, y creo que para las estenosis centrales me resultaría sumamente problemático tratar de llegar a descomprimir el centro del canal por vía transforaminal. Me resulta, ya te digo, incluso cuando lo hemos charlado esto, yo te he dado un ejemplo que quizás no sea el mejor para ponerlo en público, pero es como hacer una cirugía de cerebro por vía transrectal. Es un poco largo el camino. Obviamente entiendo de que hay cirujanos muy experimentados en la vía transforaminal que lo pueden hacer. Yo prefiero optar por la vía translaminar. Serra, você tem alguma opinião a respeito do Você me tema? tocou agora, né, cara? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu acho o seguinte... Estamos falando de estenose central. E não, posso expandir um pouquinho a pergunta? Pode. E a estenose do recesso lateral? Que você ia fazer essa pergunta, cara? O bom de estar tomando vinho é que a gente vai falar tudo que a gente pensa, né, cara? Pode. Com duas perguntas. É verdade. Quando eu vou fazer uma cirurgia endoscópica, eu me questiono 3 perguntas. Qual raiz que dói? Onde está a compressão? E qual o jeito mais fácil de eu descomprimir? Óbvio que se eu tenho uma estenose central, fazer um over the top, e nesse caso do Facundo eu faria exatamente o que ele fez, vamos deixar isso bem claro. Mas eu quero deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas. A gente está publicando um artigo sobre uma coisa chamada artrectomia ampliada, que nada mais é que uma facetectomia ventral. Ou seja, a gente entra transforaminal. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Davi? Sim, estamos. A gente entra transforaminal e vai drilando de anterior para posterior. Ou seja, a gente drila. E eu tenho imagens disso, tá? Toda a faceta lateral, ou a SAP, e a gente vem vindo para posterior e eu consigo cruzar over the top para o outro lado. Eu tenho imagens disso. O Alexandre, que está aparecendo aqui no vídeo agora, também já viu essa imagem. Já vi. Então, assim, eu respondo 3 perguntas. Qual a raiz que dói? Qual o jeito mais fácil? Onde está a compressão e qual o jeito mais fácil de descomprimir? Não significa que eu não vá fazer, no caso que nem o do Facundo, exatamente o que ele fez, mas é factível que nós abramos o recesso lateral pelo forame. É o jeito mais fácil de abrir? Não, não é o jeito mais fácil de abrir, mas é factível que nós façamos isso. Eu não tenho como compartilhar agora essas imagens, infelizmente, mas quando eu tenho... como é meu raciocínio?
Qual raiz que dói? L5 à esquerda. Onde está a compressão? No recesso lateral, L4, L5 à esquerda. Eu não vou entrar transforaminal, Davi. Viu, Mosca? Eu vou entrar interlaminar. Hoje, né? Mudou, né, negão? Porque é o jeito mais fácil de descomprimir é interlaminar. Agora, existe a possibilidade de que nós façamos uma descompressão L4, L5, que nós vamos drilando para posterior e que a gente passe e consiga descomprimir central também pelo forame. Agora, Mas, Marcão, é o jeito mais seguinte. fácil. Não é o jeito mais fácil. Então, como eu sigo essas 3 perguntas a todo tempo, num caso que nem o do Facundo, eu faria exatamente o que ele fez. Mas, como a gente está aqui num webinar e com várias pessoas na curva de aprendizado, também é factível que nós façamos isso pela via transforaminal. Mas eu hoje, e o Mosca atormenta a minha mente o tempo inteiro com acesso interlaminar para tudo, e o Davi eu sei que está cambiando para o acesso interlaminar a todo momento. Eu também. A gente também, viu, Marcos? Oh, graças a Deus. Graças a Deus. A gente também. Porque a gente não pode esquecer que o acesso transforaminal gera muita desestesia. Então, não. Todos temos. Eu acho que falta que a gente que faz muita cirurgia endoscópica aborde o tema desestesia no pós-operatório, sabe? Eu acho que o acesso transforaminal é muito, muito, muito correlacionado com desestesia. Então, no caso que nem o do Facundo, por que não entrar interlaminar? Então, vamos fazer a sequência. Qual raiz dói? L5 bilateral, claudicação neurogênica. Onde está a compressão? No recesso lateral. Qual que é o jeito mais fácil de descomprimir o recesso? Entrando interlaminar. Então, não cabe hoje discussão se eu vou entrar transforaminal ou interlaminar numa estenose. Essa é a minha opinião. Se vocês discordarem, eu estou aberto a ouvidos. Marcão. Eu tenho um paciente que tem uma estenose foraminal L4, L5, com uma radiculopatia L4 e também tem uma estenose de canal. Por que eu não posso entrar transforaminal, fazer uma descompressão, liberar a raiz de L4, à esquerda, por exemplo, e cruzar para o outro lado, descomprimindo pelo foramen? Eu acho que não tem mal nenhum nisso. Por quê? Porque eu estou procurando o pain generator, o gerador de dor. Agora, Demora mais tempo, você não acha? Exato, demora muito. Agora, eu também não tenho pudor nenhum, viu, Facundo, em entrar em 2 acessos. Já fiz isso várias vezes. E na maior parte das vezes que eu entrei transforaminal e depois eu entrei interlaminar, eu já tinha descomprimido o recesso pelo acesso transforaminal. Mas em estenose central, acho que não tem discussão. É interlaminar. Top. Mosca. Marcão, desculpa. Viva o Spine! Viva o Spine! Não, desculpa te criticar e como o Davi disse, para mim não tem possibilidade alguma dessa artrectomia ampliada transforaminal, over the top e bilateral. Desculpa. Mas, Oscar, se o paciente tiver uma radículo L4 associada, você não... não vou causar... Não, Marco, eu não vou causar... Desculpa, é minha opinião. Eu não vou causar... Obrigado. Eu não vou... É lógico, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te cutucar. Eu não vou causar uma artrectomia em um paciente, causar talvez uma possível instabilidade de um paciente que já provavelmente é um idoso, com certeza é um idoso, entendeu? Em que ele já tem processo inflamatório facetário, já tem artrose facetária, o disco dele já não está bom, eu vou causar uma desarticulação deste paciente, deixando ele com uma articulação única unilateral, para abordar uma coisa... Não, guarda seu dedo aí que você falou por meia hora. E para chegar de um outro lado, sendo que eu consigo fazer isso sem desarticular ele bilateral. Pergunta. Essas suas 3 perguntas são totalmente factíveis. Acho que todo cirurgião de endoscopia tem que se fazer, aonde dói, como é que é a melhor maneira de abordar e onde tem a compressão. Isso são perguntas totalmente óbvias e factíveis. O Dr. Marcos Tadeu estava dizendo, e se tiver um osteófito, o Dr. Marcos, tudo bem? E se tiver um osteófito foraminal causando uma compressão radicular e uma estenose? Primeiro eu vou pensar qual é a raiz que dói, é o que você perguntou. A minha estenose é central ou a minha dor radicular? Se a minha dor é radicular da raiz que está saindo, eu posso fazer uma foraminectomia, o Gamacho está aí no grupo também,
fazer uma foraminectomia via transforaminal e descomprimir o meu recesso lateral. Mas se é uma bilateral, eu entro interlaminar com 100% de certeza, entendeu? Então, pensar na via de acesso... Você consegue descomprimir a raiz de L4 numa estenose L4-L5. Você consegue descomprimir a raiz de L4 pelo acesso interlaminar? Não consigo. Eu consigo melhorar ou ampliar um pouco o meu forame, certo? Porque como você mesmo disse, você falou um pouco sobre o raio-x, de traçar a linha pedicular, ver com a linha da janela da interlaminar, para saber até onde você vai descomprimir lateral. Eu tenho uma outra visão para saber até onde eu vou descomprimir. Como que... Marco, peraí, você abre o amarelo antes para descomprimir depois? Não. O que eu faço? Eu libero minha articulação, eu drilo a minha IAP, certo? Até chegar e ver o mergulho do meu ligamento amarelo para grudar na minha SAP. Porque o ligamento amarelo, ele faz um abaulamento, ele faz uma curva assim. Perfeito. Ele faz uma curva assim, o nosso ligamento amarelo, em que nessa parte inferior, se eu drilar mais a minha articulação, não vai adiantar. O meu ligamento já está inserido no recesso lateral. Ele já está lá embaixo. Então, a hora que eu vi o mergulho completo, é o momento de eu parar a minha drilagem óssea. Então, Oscar, entendeu? Você consegue chegar a descomprimir a raiz de L4 numa situação em que a gente tivesse uma radiculopatia de L4 associada a uma... Mas, Marcão, agora posso entrar? Posso responder essa pergunta? Pode. Claro. Posso responder por você? Pode. Eu sei tua opinião, mas bate em mim, vai, bate. Não é bater, é questão de faz um outro acesso. Não custa nada fazer outro buraquinho na pele e entra posterolateral. Faz uma transforaminal e ponto, acabou. Você não precisa arrebentar uma articulação que é osso, viu? É óbvio. Ó, eu entendo de osso, sou ortopedista, vocês são neuroturgiões. Eu entendo de osso. Osso dá trabalho, tá? Sou ortopedista também, viu? Sou ortopedista também. Boa! Você entrar pelo forame e arrebentar essa quantidade de osso, é osso cortical, tá? Osso é duro. Você tem uma broca boa, aqui minha broca é meio ruim, é meio capenga minha broca. Então eu faço outro vídeo de acesso, e na parte mole é mais fácil. Exato, Davi. Eu acho que isso é importante. Não faz dois acessos. Tem que não fazer faz dois mais... acessos. O que importa é descomprimir a raiz. Exato, Marcão. E há uma pergunta que foi feita aqui no grupo, tá? Como eu sei até onde eu vou descomprimir superiormente e inferiormente? Eu pego por base o nosso pedículo, né? O pedículo superior, se você conseguir descomprimir até próximo do pedículo superior e do pedículo inferior, é uma boa descompressão ou a retirada completa. Mas eu acredito que você... raiz todo, né, moço? Exato, entendeu? Então, Marco, mas você, o quanto eu vou pelo raio-x para descomprimir o meu recesso? Não, eu vejo o mergulho do meu ligamento amarelo ipsilateral, a hora que ele mergulhou, tá na hora de eu parar a minha descompressão óssea. Aí eu faço o quê? Eu vou para minha lâmina, vou para a base do espinhoso se eu precisar, vou para o meu outro lado antes de abrir o ligamento e vou drilar a minha articulação e vou abrindo o meu ligamento amarelo, mas tem que tirar o processo articular superior e tem que tirar o processo articular inferior, uma base dele, pelo menos, tem que tirar uma parte. Né? Oscar, e eu acho que um grande macete que a gente pode passar para todo mundo que está ouvindo a gente, né, Facundo? Eu queria saber a sua opinião e do Davi, é fazer essa drilagem toda com ligamento amarelo íntegro. Né? Exatamente. Quieto, drila a IAP, drila a lâmina, a base do espinhoso, fica tudo quieto. E aí, depois você mexe no ligamento. Na realidade, fica mais fácil, né, e mais seguro para você fazer, né? Você diminui esses 17% aí de durotomias que o Facundo mostrou, entendeu? O que você acha disso, Facundo? Perdón, no te entendí la pregunta, Marco. Mira, ¿usted abre el ligamento amarillo antes o después de la decompresión? ¿Qué haces? Lo primero que quiero decir es que David prendió fuego todo y después se quedó callado. Fue una jugada magistral, es el Maquiavelo de los webinars. Porque dijo 2 frases y después siguieron 20 minutos de discusión entre Mosca y vos. Así que fue increíble. No,
Porque yo soy de transforaminal, Mosca es desinterlaminar, ¿sí? Y David es lo medio del camino. No, yo trato siempre de drilar primero y después de abrir el ligamento amarillo y después ir del otro lado porque siento que tengo A discussão tá acalorada, viu? Siento que tengo más Entendi. después de haber descomprimido de mi lado. Senta aqui você assistir. También es cierto que muchas veces empiezo a descomprimir el hueso, la estructura ósea, y cuando termino de descomprimir el hueso y empiezo a sacar el ligamento amarillo, me parece que me faltó un poco más y tengo que volver a drilar, pero trato de sacar toda la estructura ósea primero, descomprimir de mi lado el amarillo y después cruzar del otro lado viendo la duramadre y estando seguro de que la duramadre está protegida completamente. Facundo, Muito uma bom. pergunta. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Ô, Davi, posso fazer uma pergunta para o Facundo? Marcão, Serra, Oi. você perdeu. Vamos para o próximo tema? Não, é que eu queria fazer uma pergunta para o Facundo, que eu acho que é pertinente. Posso? Vai, por favor, Facundo. Facundo, qual é o tipo de camisa, de sleeve, que você usa em cirurgia? 0 grado, 20 grados, 30 grados? ¿Cómo es la compresión contralateral? Uso una biselada a beveled, with a bevel. Con biselada, exactamente, con un bisel. Y uso ese bisel para poder apartar el ligamento amarillo cuando estoy comenzando a hacer la descompresión over the top, para que no me presione contra la duramadre. Trato de que el tilting del endoscopio me levante el ligamento amarillo y no genere compresión sobre la duramadre. La gran mayoría de las veces logro hacerlo sin drilado de la base de la espinosa. No me hace falta para cruzar. Pero sí me gusta ver la duramadre mientras estoy yendo del otro lado, porque muchas veces siento de que la curvatura de la duramadre va a terminar y en realidad está recién empezando y recién estoy cruzando del otro lado. Entonces me da más seguridad ver la duramadre en toda la extensión. Cuando voy cruzando del otro lado, voy mandando la camisa viendo la duramadre y removiendo el ligamento amarillo. Tengo un proyecto a futuro que yo quisiera compartir con ustedes, a ver si ustedes lo han intentado, pero si hay algo para mí tedioso, molesto en la cirugía de estenosis, es la remoción del ligamento amarillo parte por parte. Si bien muchas veces uno puede sacar grandes fragmentos desinsertándolo, me gustaría tener una forma más rápida, más eficiente de hacerlo, sin aumentar el diámetro del endoscopio. Y estuve pensando en utilizar una punta de shaver para poder removerlo con un shaver. ¿Alguno de ustedes lo ha intentado, lo ha hecho, removerlo con un shaver sin aspiración? ¿Se entiende el concepto de shaver? Es la broca que gira como si fueran la de las endonasales. Sí, Moscatelli usa la protección de shaver. Não, mas não, ele está falando Não, na realidade, Facundo, não, nunca tivemos prática com, por exemplo, aquele shaver de joelho, já que Davi é ortopedista, shaver de joelho, né? Tem muito desenvolvimento disso para você fazer dissectomia para uma posterior artrodese. Existe um material desse, até na Alemanha existe esses materiais para fazer essa dissectomia mais rápida, mas para retirada de ligamento amarelo, esses Kerrisons mais modernos agora para estenose de 8 milímetros, né, eles tem um Kerrison muito próximo do Kerrison que a gente usa numa cirurgia aberta. Então, muito pouco tempo você consegue descomprimir bilateral, Facundo, sem problemas, entendeu? É porque o material que a gente usa de interlaminar normal, você vai precisar realmente de um pouco mais de tempo para estar descomprimindo, mas com um material novo de estenose, você consegue fazer essa descompressão bem mais rápida, sabe? Mosca, ¿utilizás el endoscopio más grueso?
Não, eu uso aqui em Natal eu uso o endoscópio normal. Chegou para mim essa semana passada o endoscópio de estenose, que eu ainda não tive a oportunidade de usar pelo quadro que nós estamos passando, mas chegou semana passada aqui para a gente esse material. Uma coisa mas é totalmente factível com o endoscópio normal. Uma coisa que eu não faço, Facundo, que eu acho que posterga muito o tempo cirúrgico, é fazer a retirada do ligamento amarelo em bloco, tá? Já vi alguns cirurgiões, inclusive já vi cirurgias de Marco, cirurgia de Davi, cirurgia até de Márcio Pena, que está no grupo aqui, meu grande amigo, e de outros colegas, que já retiraram esse ligamento amarelo em bloco. Eu não vejo a necessidade porque prorroga muito o tempo cirúrgico. Eu sou um cara muito TAC, como todo mundo me conhece, eu sou um pouco hiperativo, então eu não aguento ficar comendo de pouco em pouco, eu vou e arrebento logo e retiro todo o ligamento amarelo. Eu acho que não tem por que eu tirar ele em bloco, não, só para falar que eu tirei ele completamente em bloco único, entendeu? Esa era justamente Só criando uma polêmica aqui. Quantas pessoas fariam artrodese nesse caso? Boa pergunta, Alexandre. Boa pergunta. Alguém artrodizaria esse paciente? Bom, responda no chat. Responda no chat quem faria artrodese nesse caso. Eu não faria. A explicação do Facundo está muito boa. Agora, voltando no assunto sobre o endoscópio de estenose, eu quero colocar um parênteses meu aqui. O endoscópio... Peraí. Você quer me silenciar mesmo, é isso? Não. Vai lá. Foi mal, cara. É que eu tô filmando, tá no Face, viu? Tá ao vivo no Face, viu, Davi? Você tá me filmando ao vivo? Você vai me marcar? Eu vou ganhar seguidor. Eu vou ganhar seguidor teu, é isso? Vai. Só um parênteses a respeito da ótica de estenose. Eu acho que ela é muito grossa para o canal, e isso eu acho que o Facundo até falou sobre isso daí. Quanto mais grosso o endoscópio que você usar, por exemplo, essas óticas novas de estenose, que são maiores, que tem um canal de trabalho de 7 milímetros, e para mim é um exagero. Honestamente, se eu fosse se me contratassem como consultor, a Wolf, eu falaria, não precisa de canais de trabalho maiores do que 5 milímetros. 7 milímetros é um exagero. Você fica com uma ótica muito grossa e na hora de ir para o contralateral, que é talvez a parte mais difícil da cirurgia de estenose endoscópica, é a hora de você fazer a descompressão over the top. Essa é para cirurgião experiente. E eu tive muito caso de descompressão incompleta. Meus primeiros casos, o meu over the top contralateral foi incompleta, tá? Então eu vou falar para vocês. É a coisa mais normal que vai acontecer. À medida que você vai ganhando experiência, você vai melhorando a tua descompressão over the top. E uma coisa que eu acho fundamental, você tem que drilar o osso contralateral. Não tem jeito de você só tirar o amarelo e achar que você descomprimiu o contralateral. Tem que remover o osso, tem que drilar o osso contralateral, drilar o processo articular inferior contralateral e o superior também contralateral. E vou falar para vocês, é a parte mais perigosa, porque articular superior contralateral, você está colado na raiz. Está grudado, está bem em cima da raiz. Aí que separa os cirurgiões dos meninos. Que você não vai raspar, que você não vai grudar, você não vai drilar o dorso da raiz contralateral. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi depois de ter observado nas ressonâncias pós-operatórias, até do ponto de vista clínico, eu vi que pacientes meus ficavam com sintoma radicular contralateral. Isso aconteceu comigo. E eu só aprendi vendo, eu tive que sofrer na pele. Ninguém me ensinou isso daí. Então, eu tenho tido mais cuidado. Então, minhas cirurgias, eu posso falar hoje, talvez demore um pouquinho mais, porque eu já tenho um pouquinho mais quadrilagem do recesso lateral contralateral, do osso contralateral. Então, acho que o Luciano Temporal perguntou aqui, quando que você para? Qual é o teu parâmetro da descompressão contralateral? É o momento em que você consegue visualizar o ombro da raiz contralateral. Você visualizou bem o ombro da raiz contralateral, então beleza, você pode ir para casa tranquilo. Ô, Davi, uma coisa muito boa desse estenose, do material de estenose, para drilagem de recesso lateral ipsilateral, cara, ele é um avião, né?
É um avião. Você drila isso aí em 15 minutos, 20 minutos, você drilou um recesso lateral e ipsilateral em rapidinho. Eu não vejo também a necessidade. O que eu vejo, sim, é diferença de força. Você talvez quebre muito menos ótica para quem está começando a endoscopia, quebre muito menos ótica com uma mais grossa do que com a de interlaminar, entendeu? Talvez esse é um dos ganhos. Outra coisa, você drilar o recesso do outro lado, muitas vezes o processo articular próximo à raiz, você consegue remover ele apenas com Kerrison, né? Então você entra por cima da raiz e come essa parte óssea com Kerrison antes de você fazer a drilagem. Acho que também é uma coisa bem bacana para facilitar, né? Posso complementar o que você está falando aí, cara? A gente está Claro. ao vivo no Face, tá? Só para falar que eu estou filmando aqui. Hashtag. Eu acho que uma coisa que quem faz estenose tem que ter em mente que a única coisa que tem que entrar no canal é o drill ou o Kerrison. Então, assim, a sua camisa de trabalho vai parar na base do espinhoso quando você está indo para o outro lado. O teu endoscópio vai entrar 1 milímetro além da camisa. E a sua pinça é que vai para o outro lado. Por quê? Exatamente. Exatamente. A gente está falando de uma patologia em que o canal já está muito estreito. E que qualquer coisa... O áudio está ruim. O áudio está ruim, desculpa. Oi? E que qualquer coisa... O Gustavo aí entrando. Para, Gustavo. Eu? Foi As mal. pessoas que estão com o microfone ligado, desliguem, deixa só o Marco falando. Eu já desativei aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vai fazer uma estenose de canal, por exemplo, eu estou descomprimindo o ipsilateral. Eu vou parar a ponta do meu bisel ou de uma cânula a 0 grau, como eu uso, na ponta da IAP. A câmera vai aproximar da raiz emergente, da raiz transeunte ipsilateral. Quando eu deito minha mão e vou para o outro lado, eu não vou entrar com a minha camisa no canal, porque esse canal já está apertado. Então, eu paro minha camisa na base do espinhoso, a minha câmera fica próxima do sleeve da camisa e a minha pinça ou o meu drill é que vão entrar lá dentro. Por quê? Porque a gente já está trabalhando numa região muito apertada. E, às vezes, uma camisa de 7 milímetros é o que falta para esse doente sair com a cauda equina. Então, quando a gente vai tratar estenose de canal, acho que é muito importante esse cuidado e esse controle da ansiedade que nós temos enquanto cirurgiões, de sair entrando com a camisa. Se você conseguir, com uma camisa biselada, ir na base do espinhoso e proteger para poder nivelar, ok. Mas o canal de uma estenose não suporta um sleeve, uma camisa com 7, 8 milímetros. O canal não suporta isso. Então, a dica que eu queria dar para quem está começando é: deixa a camisa parada na IAP ou na base do espinhoso, a câmera fica olhando em terceira pessoa, que nem Fernando Pessoa, e a sua pinça ou o seu drill é que vai entrar no canal. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente deixar de mensagem dessa aula. Não sei o que o Davi, o Mosca, enfim, o Facundo acham disso, mas eu sempre tento deixar minha camisa olhando em terceira pessoa. O que vocês acham disso? Marcão, eu vou com a camisa até o outro lado, eu vou por cima do ligamento amarelo, mas antes de você abrir o ligamento amarelo contralateral, você obrigatoriamente já tem que estar drilado tanto o seu ipsilateral, tanto a sua lâmina superior, tanto sua lâmina inferior e a lâmina contralateral e a base do processo espinhoso. Isso já tem que estar drilado. Então você não tem problema aí com o seu canal de trabalho até o outro lado biselado, porque você já vai ter aberto o canal todinho, a parte óssea, só vai ficar faltando o recesso lateral contralateral e a parte óssea da SAP e da IAP do outro lado. Então você fazendo... A gente que já tem uma curva maior. Eu acho que não, mas quem não tem a curva maior, ele tem que começar a fazer interlaminar básica e de recesso lateral e lateral. Mas, Mosca, não entendeu? Dá que o cara vai querer dar o passo para fazer estenose, concorda comigo? Na hora que ele tiver com uma experiência grande no ipsilateral. Eu acho que o grande problema é a ansiedade que a gente tem no começo em ver a raiz do outro lado. E às vezes a gente esquece da raiz do nosso lado, entendeu? Exatamente, exatamente. Dá para você virar o bisel, deixar a ponta do bisel apoiada no saco dural, com toda a faceta, a IAP do outro lado e drilar essa IAP. Lógico que dá para fazer isso. Só um parênteses. O que é a IAP mesmo? O que é a IAP mesmo? É a faceta inferior da vértebra superior, que é a faceta medial. Tá. Desculpa aí, Davi. Mas assim, eu concordo com você, Marcão, mas eu só discordo de uma coisa.
Eu gosto muito de enxergar bem o recesso. Para enxergar bem o recesso, eu tenho que entrar com a ótica. O bisel, a cânula fica, mas a ótica vai. A ótica da estenose, a ótica é grossa. Então, Eu assim, fico em terceira pessoa, Davi. Eu fico com o ótico um pouquinho mais longe e entro com a pinça, entendeu? por isso que eu falo, eu prefiro as óticas de hérnia de disco do que as óticas de estenose. Eu também. Eu prefiro as óticas curtas com bons canais de trabalho. Eu não vou falar nomes aqui de empresas, de fabricantes, porque não, também não sou vendedor. É. Mas tem boas óticas com canais de trabalho de 4, 5 milímetros que você consegue entrar contralateral com instrumentos, com boas Kerrisons. Você precisa de boa Kerrison, uma boa broca. Uma broca de 3,5 milímetros, uma broca de 4 milímetros, te resolve. Você vai lá, você vai contralateral, você entra com a ótica junto, sem machucar o saco dural, né? Bom, o René Cusabar, ele fez uma colocação interessante. Por que por que não é possível fazer uma abordagem interlaminar bilateral em vez de fazer uma over the top? No paciente não, no cirurgião que está na curva de aprendizado, vocês acham válido fazer uma dupla abordagem interlaminar, tipo assim, uma abordagem interlaminar bilateral? Mosca. Para quem está começando, é o que eu falei para o Marcos naquela hora. Você tem que... É igual falar, eu vou fazer cirurgia cervical, torácica. Acho que você tem que fazer muito bem uma cirurgia lombar para começar. Então, o próximo passo da interlaminar é você fazer uma descompressão de recesso ipsilateral perfeita. Primeiro, antes de você pular para uma over the top, eu quero descomprimir o outro lado, o paciente está com clínica, cara, faz 10, 20, 30, 40 cirurgias de ipsilateral. Veja o ombro, veja a axila livre. Saiba que você consegue fazer uma descompressão unilateral bem eficiente. Para depois você ir para uma over the top, que depende muito mais de habilidade do que uma simples drelagem de recesso ipsilateral. Eu acho válido, sim, se o cara está inseguro para fazer um over the top, ele fazer um acesso bilateral. Eu não faço, quem tem um pouco mais de experiência não faz, porque vai demorar muito mais. Ele vai precisar de muito mais tempo. Seriam, na realidade, o tempo de 2 cirurgias. Se ele demora 1 hora para fazer uma ipsilateral, ele demora 2 horas, 2 horas e meia para fazer 2 acessos interlaminares. É factível? É factível, mas se você pensar em minimamente invasivo, você vai estar lesando musculatura bilateral, entendeu? Então, eu consigo muito com 20 minutos, 30 minutos a mais, 20 minutos, 30 minutos a mais de cirurgia, você faz uma over the top já estando com o seu acesso todo pronto. Eu acho que não tem a mínima necessidade de você fazer 2 acessos, não. E muito menos fazer aquela, acho que é UB, que o pessoal fala, né? Entrar com a câmera de um lado, a Kerrison do outro, e você fazer uma descompressão bilateral uniportal. Não tem necessidade alguma, não. Posso dar minha opinião? Pode. Por favor. Então, eu quero agradecer aqui Marcelo Brito, que está nessa live também, entendeu? Marcelo Brito foi a pessoa que me incentivou a fazer over the top. Eu já tenho alguns casos com excelente resultado, então agradeço a vocês a oportunidade de dizer isso e agradeço a Marcelo Brito, de Belém do Pará, de me incentivar a fazer over the top. Muito bom. Marcelo, Grande abraço. o Marcelo Um abraço pra... é um cara de... Esse cara que está aparecendo aí é um cara fora da curva também, viu, Davi? É um cara que faz... Que o Marcelo, eu quero saber qual vinho que o Marcelo Brito tá bebendo aí. Ô, Marcelo, que vinho você está bebendo aí, cara? Fala. Claro, tem que ser argentino, a gente meteu um inimigo aqui. Esse Porra, meu amigo, você não tá fraco não, hein, Britão? Porra! É isso aí, velho. Boa. Obrigado, viu, Brito? Valeu, Alexandre. É uma honra, cara. Uma grande estenose aqui no Brasil. A over the top é uma coisa que eu realmente adoro, cara. Acho que é o tipo de cirurgia das coisas que eu mais gosto de fazer. O resultado é fantástico. Gosto muito. Fala aí, Marcelo, já aproveita aqui, você entrou aqui no diálogo, conta um pouquinho da experiência com o over the top, se você discorda de alguém aqui, na discussão até agora, o que você faria diferente, o que você faz igual? Qual a sua experiência para nós? Cara, foram muitos temas, né? Acho que os temas mais importantes aí que
que vocês discursaram, eu acho que são talvez o diâmetro do material. Eu acho que o material mais grosso ele é menos versátil para você poder chegar do outro lado, tá? Acho que isso é uma coisa muito importante. E eu utilizo o material de 3.6, 3.7, de transforaminal mesmo. Então eu navego bastante pelo ipsilateral, pelo contralateral e me sinto muito confortável num tempo cirúrgico muito tranquilo para fazer até múltiplos níveis, na verdade. Outra coisa importante que você falou que me aconteceu em torno de 2 vezes é uma dor contralateral. Eu discordo um pouco de você. Eu acho que não é tanto falta de descompressão. Eu acho que talvez a gente tenha agredido demais o outro lado para poder tirar a faceta. Tudo e causa a mesma radiculite que a gente causa transforaminal, a gente pode causar se a gente exagerar no novo overtop contralateral na raiz do outro lado, entendeu? Então, isso já me aconteceu umas 2 vezes, mas nos exames realmente não tinha uma descompressão pequena. Eu acho que foi ataque, talvez, ao gânglio mesmo. Com o mesmo mecanismo de radiculite que a gente encontra nas transforaminais. Outra coisa importante que eu acho que citaram um pouco é essa estenose combinada da central com a foraminal. Se tem clínica de L4 e tudo mais, eu acho que você entrar contralateral na over the top, você resolve toda a compressão central e você ainda consegue ir para o outro lado e liberar a raiz de L4, como falaram. Entendeu? A não ser que seja bilateral, mas isso é mais raro. Então, acho que esses foram os pontos principais aí que eu falei algum comentário, com certeza. O Mosca e Davi, fazer uma pergunta para vocês aqui, para o Marcelo também. Se a sintomatologia do paciente é maior à direita, vocês entram à direita ou entram à esquerda? Como é que vocês fazem isso, Davi, Mosca e Marcelo? Pessoalmente, eu entro para a direita. Eu entro pela maior sintomatologia. Maior sintomatologia. O que sempre me guia é o lado da dor do paciente. Agora, se o lado da dor do paciente é o lado, tem uma claudicação neurogênica e é pior à direita, eu vou entrar à direita. Agora, é L4, L5, ele tem claudicação neurogênica, mas a dor de L4 é pior à esquerda, aí você tem que entrar à direita para poder chegar no forame. Se eu ver que a ressonância tem uma estenose foraminal de L4 à esquerda, tudo mais, então você pode ir contralateral para chegar no forame. Tem que fazer o estudo para poder entender o que é um pouco melhor aí a estenose central e foraminal de cada lado. Show de bola. Davi, a palavra é sua. Questão do que? De sintoma radicular, foraminal e estenose central? Isso. Vê se tem mais alguma pergunta bacana, hein? Bom, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Tem uma uma pergunta coisa legal que do Márcio sobre a instabilidade aí. Quais os critérios de instabilidade? Ele perguntou para o Facundo. Putz, isso é uma pergunta. Cadê o Facundo aí? Facundo, cadê você? Sí, te escucho. Facundo, você ficou bêbado? Estás borracho, Facundo? Estás borracho, hombre? Pero desde la segunda diapositiva que estoy borracho. ¿Qué hablas sobre instabilidad? Sí. ¿Qué opino sobre inestabilidad? Sí, sí. O que usas para definir se tiene o no tiene? Qual é o seu critério, Facundo? Facundo, qual é o seu critério de indicar uma artrodese, uma fusão num paciente com estenose? Honestamente, y no es porque sea un fundamentalista de la endoscopía, todo lo contrario, trato de mantener una mente lo más abierta posible, pero creo que lo primero que me hace sospechar una inestabilidad son los síntomas del paciente. Si un paciente no tiene un dolor mecánico, no tiene un dolor lumbar, la verdad es que no creo que tenga una inestabilidad. Si tengo dudas, si el paciente tiene síntomas, hago unos rayos X en flexo-extensión para tratar de corroborar esa inestabilidad. Y en el caso de que tenga una inestabilidad y que los síntomas sean de estenosis más inestabilidad, yo creo que en ese caso lo tenemos que fusionar, porque con la endoscopía, con la descompresión endoscópica, no vamos a solucionar la inestabilidad que ya está instalada. Creo que el verdadero desafío de la endoscopía, y creo que la verdadera ventaja, es el paciente borderline. Es ese paciente que está pendiendo de un hilo, que tiene todos sus músculos y ligamentos puestos al servicio de mantener la estabilidad, y además tiene una estenosis, que si nosotros le
lesionamos los músculos y ligamentos para resolver la estenosis, lo vamos a inestabilizar. Ese es a mí me parece que es la gran ventaja de la endoscopía en estos pacientes. Ahora, en el paciente que ya tiene una inestabilidad con dolor mecánico, lumbar, sumado a una estenosis, yo creo que hay que descomprimirlo y fusionarlo. No creo que con la endoscopía, con la descompresión sola, solucionemos la inestabilidad. Pero mientras el paciente tenga una estabilidad conservada, creo que tenemos las mejores perspectivas para con la endoscopia no arruinarlo. Muito bem, Facundo, muito bem. Bom, olha, eu acho que a gente está chegando já às 2 horas de live. Acho que alguns colegas aqui já têm algumas responsabilidades com as esposas, o jantar, etc. Eu gostaria de... Solteiro, você está tranquilo, né, cara? Minha esposa chegou aqui agora. Eu tenho esposa também. Oh? Truco! Eu quero saber as considerações finais, começando pelo Mosca, o que você gostaria de passar para os participantes que ainda estão aqui na live, o que você gostaria de... Então, a mensagem final para todos que se mantiveram aqui até agora. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo. Tem muita gente aí que é nosso amigo. Mas, na realidade, a endoscopia ela só está criando amigos, né? Nós temos uma rede de cirurgiões de coluna, endoscopistas de coluna, e acredito que, diferente de muita coisa que a gente já viu, a cirurgia endoscópica tem agregado muito, né? Nós estamos fazendo com que o pensamento seja esse, de agregar e não dividir. Então, de norte a sul, leste a oeste, é meio redundante, mas Luciano Temporal, aí, nosso amigo aqui de Recife, do lado aqui no Nordeste, e nós não somos concorrentes, nós somos amigos. Márcio Pena, Marcelo Brito, lá em Belém do Pará, vocês aí em São Paulo, pessoal de Salvador, do Rio. Cara, é uma rede muito boa. Obrigado para todo mundo, obrigado por todo mundo estar aturando a gente aqui, falando besteira durante 2 horas, né, tomando vinho, e que essa live ela se prorrogue mais e mais. A cirurgia endoscópica veio para somar, para agregar e não para resolver todos os problemas. Esse é a grande mensagem que eu queria deixar. Ela não veio para resolver todos os problemas. Tem fusão, tem artrodese, tem risotomia, infiltração, bloqueio. Ela é uma arma muito boa. A estenose do canal ela é factível. Se você não se atentar aos tips and tricks e os detalhes da endoscopia para a estenose, seu resultado não vai ser bom. Como você mesmo disse no começo, a minha dor mantinha dor do outro lado, vai manter dor, porque o cara que está inexperiente na descompressão unilateral, ele não vai ser eficiente na bilateral. Não é porque ele está tirando no amarelo que ele vai resolver a vida. Então, ele tem que ser muito eficiente em unilateral, entendeu? Então, vamos ter mais desses Endoscopic Spine and Wine. Semana que vem vai ser com o Donoso. Donoso é instrutor também, junto comigo. E vai estar lá do Chile. Vou tomar vinho chileno. Semana que vem é vinho chileno. O Donoso do Chile vai estar falando para a gente um pouquinho sobre DICIT, os acessos sobre DICIT e o que ele acha sobre o tratamento endoscópico da DICIT. Agradeço o Davi, agradeço o Marcos, agradeço todo mundo que está aqui no grupo. Tem muita gente boa, muita gente experiente, muita gente de outros países. Obrigado pelo prestígio, viu? Valeu, galera. Até a semana que vem. Obrigado, Marcão. Você, Mosca, você é um cara só agrega. É um prazer ter você aqui junto de todos nós e suas opiniões são sempre... Eu falar pertinente até acho que é um insulto a você. Suas opiniões são assim, a gente fala amém, obrigado. Imagina, você tá de sacanagem, né, Davi? Você é um dos caras que é precursor aqui no Brasil dessa técnica. Vargas trouxe em 2008 aproximadamente, e alguns vieram, mas você é um dos grandes nomes, dos grandes difusores da técnica, aí desde que você voltou, acho que, se eu não me engano, foi em 2011, da Coreia. Você trouxe, agregou, tem meu respeito, meu carinho e minha admiração pelo que você produz pela endoscopia de coluna do Brasil. Viu? Recíproco, Mosca, é absolutamente recíproco. Serra, você, suas considerações finais, você quer dar um take-home message para os participantes aqui que ainda estão conosco? Pô, Davi, primeiro agradecer, né, cara? Acho que o Mosca falou tudo o
o que eu podia falar a teu respeito. Você sabe que eu sou tua cria. Então, para quem não sabe, os primeiros casos de endoscopia que eu fiz aqui em Santos foram com o Davi. Depois eu fui para a Alemanha lá com o Ubers, mas o cara que pegou na minha mão e falou, ó, vira a mão para cá, vira a mão para lá, foi esse cara que está aí com esse cabelo de poodle. E eu tenho muito a agradecer para você, de verdade. E o Mosca é um irmão que a gente tem. E o Facundo é um cara que a gente trouxe por CAD, né, Davi? Recentemente, e a gente tem muito a agradecer para ele também. Take home message de uma aula de estenose, depois de tudo que o Facundo falou, não existe, né? O take home é o que ele falou no último slide dele, aquele slide preto. Mas eu queria agradecer a todo mundo que até agora está aqui com a gente e lembrar que semana que vem tem o Donoso falando sobre DCIT, que eu acho que é uma das grandes aplicabilidades que a endoscopia de coluna vai ter e tem hoje em dia. E que na outra semana a gente está tentando trazer o Thomas Lubers, que é o cara que inventou o Green System da Stores, para falar sobre hérnias foraminais e extraforaminais e o sistema verde da Stores, né? E que a gente está atrás de tutores, de pessoas que possam trazer muita informação de qualidade para todo mundo que topa perder, entre aspas, algumas horas da sua vida para ouvir esse bando de brasileiros falar sobre endoscopia. Muito obrigado, Davi. Obrigado por você participar também. Você foi, na verdade, eu quero agradecer ao Serra, que ele foi o cara que deu a ideia disso daqui, juntar eu, Moscatelli, que o Serra e da gente criar uma live com convidados toda semana. A ideia foi do Marco Serra. E eu queria falar mais uma coisa. A ideia do Spine and Wine é do Facundo, tá? É verdade, é verdade. O Wine é registrado Facundo. Então, assim, isso que fique, que conste aqui. Facundo, suas considerações finais, por favor. Primero tengo que aclarar algo. En realidad, en el último webinar que hicimos del IRCAD, me sacaron una foto tomando vino que circuló por todas las redes sociales. Entonces, lo primero que pensé fue, la única manera de que no parezca tan malo es que todos tomen vino. Entonces, bueno, Sensacional. Yo estoy en una cave acá. Estoy en una cave. Mira. Hagamos un evento donde todos tomen vino, entonces yo puedo seguir tomando vino sin que nadie se asome. Esa fue la idea. La verdad que les agradezco muchísimo la invitación, la idea del nombre de Spine and Wine es fantástico. Pero más allá de eso, yo agradezco, más allá de los resultados con los pacientes que la endoscopía me ha dado, estoy profundamente agradecido del grupo humano que me ha dado, de haberlo conocido a David, a Renato, al profe Puertas, a Marco, a Marcus, a tantos otros compañeros, a Lisandro, a Fernando, a Patricio, a mucha gente que todos comparten la misma pasión y el mismo empuje por enseñar y por aprender, que no es algo fácil de encontrar en la cirugía y mucho menos en la cirugía de columna. La endoscopía de columna y este ambiente que hemos logrado debe ser el único ambiente donde los que hacemos endoscopía tratamos de convencer a los que no hacen de que es fácil, de que se puede aprender, de que se puede seguir adelante, de que se pueden hacer los casos por endoscopía. En otros ambientes me he topado con grandes profesores que tratan de convencernos de lo que ellos hacen es lo más complicado y algo imposible de hacer. Creo que este grupo de gente en endoscopía está interesado en que todos entiendan de que si nosotros podemos hacer endoscopía, cualquiera puede, porque no hay no somos iluminados ni virtuosos, sino que es una cuestión de una curva de aprendizaje que cualquiera puede realizar. Y más que un grupo, yo prefiero verlo como realmente una familia, que creo que Marcus lo está poniendo en este momento en el chat. Está apareciendo en el chat, exactamente. Así que bueno, más que nada el agradecimiento a todos ustedes y no puedo esperar a los próximos encuentros, porque la verdad es que este momento me tocó ser
el invitado, no puedo esperar para ser uno de las personas que asiste a estos encuentros para poder disfrutarlo sin la presión de tener que exponer. Así que muchas gracias. Espero verlos pronto más allá de esto y espero verlos pronto con salud a todos ustedes. Espero que todas sus familias estén bien, que se cuiden y que cuando nos podamos ver nos podamos abrazar y tomar vino en conjunto. Muito bom. Uma salva de palmas para o Faco. Eu queria pedir uma salva de palmas para ele. Excelente aula, excelente exposição. Eu aprendi hoje. Inclusive, eu vou roubar slides do Faco para apresentar nas minhas aulas. Somos dois. Somos dois. Davi Mosca, eu gravei a aula Agora sim. toda, tá? Então, depois eu disponibilizo para vocês botarem como vocês quiserem essa aula aí. Ótimo. Olha o coronavírus atrás. É um demônio nesse aí, né? Não, o coronavírus tem cabelo Eu falei branco. isso para ele, viu? Tá bom, eu vou mudar o plano de fundo, ó. Muda! Oh! Quem sabe quem é essa aqui, ó? Quem que é essa aqui, ó? Muda! Quem que é essa loira aí? É a mudar. Tchotcholina. Tchotcholina. Quem falou isso? É Marco Moscatelli. Eu não vou nem falar o que eu pensei aqui. Gente, muito obrigado para todo mundo aí. Muda! Valeu. Vamos nessa. Vamos jantar e vamos ficar com a família. Aí. Muito obrigado pela presença, pela participação. A gente se vê na semana que vem, então. Todo mundo. Valeu, abraço. Boa noite, galera. Fica com Deus. Valeu. Abraço! Abraço, Ale. Valeu, obrigado. E aí?